Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. Na tela o nosso site pazian.com.br para você conhecer as nossas atividades e também acessar lá um cantinho onde todos os programas dessa série Para Viver Bem estão hospedados. Vocês vão ver entrevistas, estúdio ou externas, como o programa de hoje, e interagir com a gente. No Fale Conosco, você pode dar a sua opinião ou a sua sugestão para o programa. Hoje estamos aqui no Centro A Caminho da Luz, uma casa muito antiga, muito conhecida aqui na região. Vamos mostrar aqui o trabalho que eles realizam, entrevistar algumas pessoas e você é nosso convidado nesse trabalho, tá bom? Nós contamos com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Vem com a gente. Estou aqui com uma pessoa já conhecida de vocês, porque toda casa associada aqui ao Grupo Nosso Lar, toda instituição, é sempre ela que apresenta, que faz as boas-vindas para a gente, Vana Portioli. Muito obrigado, viu, de receber. Imagina, é um prazer. Vana, aqui é a casa onde você também trabalha, diretora, né? Trabalha espiritualmente. Sim. Então, lá no Nosso Lar, eu sou uma funcionária, né? Eu faço relacionamento institucional. Aqui eu sou uma diretora e uma voluntária nos trabalhos de quarta e quinta à noite, porque aqui funciona de segunda a segunda. Então é quase 24 horas, né? Então a gente não pode, tem uma diversificação muito grande de dirigentes. Então eu cuido um pouco, né? Que tem outros dirigentes também, do trabalho da quarta à noite e da quinta à noite. Aqui esse salão cabe quantas pessoas? Então, se você, no momento aqui nós estamos com 800 cadeiras, né? Porque na segunda-feira à noite é o grande evangelho, mas nós já colocamos 1000, porque você pode perceber que tem muito corredor ainda, aqui dá para pôr mais um pouco de cadeira. Só que de segunda-feira são 2 palestras seguidas, né? São, às 19 horas e termina até umas 8h15, 8h20. Aí começa outra 8h30 e acaba 9h30, 15 para as 10. É para as pessoas que não conseguem chegar do trabalho muito cedo, né? Eu já estive aqui participando até de palestra na segunda-feira e fiquei impressionado, porque lotou a primeira sessão e a segunda quase encheu. Normalmente está enchendo as duas. De terça de manhã nós temos um trabalho que também está lotando o salão, de quinta à tarde, de quarta à noite, de domingo de manhã, então é super lotado esse salão. De sábado de manhã é só criança, é muito lindo, porque é criança de 0 a 11 anos e que vem os pais também, então lota também, as crianças participam dos trabalhos para eles, né? Porque tem criança que às vezes chora de noite, não sabe por quê, não está comendo direito, não sabe por quê. Então, com os trabalhos, é uma associação, né? Sempre, do trabalho dos médicos da terra com a espiritualidade dando cobertura, né? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na casa? Vamos. Toda casa que a gente vai, toda creche, sempre tem alguma coisa que é para trazer renda, né? E aqui também tem o bazar. E a Vana está sempre nos bazares aqui do Nosso Lar, né? Os bazares do Nosso Lar é com as pessoas assim que trabalham nas creches e com as mãezinhas que frequentam as creches. Então nós temos aquele bazar móvel, né? Que nós colocamos as coisas ali numa tarde e tiramos no final. Agora aqui é um bazar permanente, porque é o bazar do A Caminho da Luz, porque esta casa ela tem muita despesa e nós precisamos arrecadar de algumas formas, né? Você viu o Clube do Livro, né? Que já tem, nós temos um estacionamento aqui que a gente paga, eles pagam um pequeno valor e aqui é tudo doado que entra nesse bazar, nós não compramos nada. Então as pessoas vão fazendo artesanato, vão mandando, os grupos vão mandando e nós vamos vendendo a preços bem módicos para que as pessoas daqui possam ter essa oportunidade de comprar uma coisa que elas queiram e, ao mesmo tempo, estamos arrecadando para manter essa casa, que, como vocês estão vendo, é muito grande. Deixa eu aproveitar. E aquele lugar paradisíaco lá que tem doces, salgados? Então, a lanchonete, além dela ser
ou também um lugar onde a gente também pode arrecadar alguma coisa, mas ela é mais para servir. Nós só não vendemos bebidas alcoólicas, é claro, mas nós vendemos comida, salgados, doces, refri, tônicos, para que as pessoas que vêm do trabalho, elas também tenham essa oportunidade de se alimentar e também estão colaborando com a casa. Então, tanto o bazar, como a lanchonete, como o estacionamento, como o Clube do Livro, são as arrecadações que a gente tem para fortalecer a casa. Agora vamos conversar um pouquinho com a dona Marlene Sais, fundadora. Vamos falar dos livros que já foram editados, do lançamento. Marlene, obrigado por estar recebendo a gente aqui. Você já participou de uma edição do nosso programa, né, do lançamento do Insensatos Corações. E a partir de então você vem escrevendo cada vez mais. O livro Nas Águas do Mar da Vida, nós colocamos no nosso clube. Agora esses dois aqui, se você puder falar, por favor, um pouquinho. É aquele que foi o outro lançamento? Esse daqui é o Quando o Amor Vence o Ódio, foi lançado em 2013. É uma história que se passa na Rússia, no tempo dos czares, e ele relata com muita propriedade a questão da obsessão. Esse daqui é o nosso terceiro, né? É o mesmo autor espiritual? Não. O amor, Quando o Amor Vence o Ódio, é o mentor da nossa casa, o Luizinho. Isso. E este último livro, esse mais recente, foi lançado agora em 2014, O Espírito Natasha, que também é uma trabalhadora espiritual do Caminho da Luz. E esse livro, ele também fala do processo obsessivo, mas está mais diretamente ligado à questão do aborto. Relata uma jovenzinha que acaba abortando por influência da mãe, por pressão do namorado, e ela acaba se envolvendo num processo obsessivo. É uma história bastante esclarecedora, ela fala muito da doutrina, fala muito da questão da obsessão. É um trabalho que ficou bom, graças a Deus. Agora você está com a editora Petit, né? Petit, Os dois são da Petit. Quando o Amor Vence o Ódio e o Amor do Passado, ambos são da Petit. Marlene, você tem programa na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Quais dias e horário? O programa da Rádio Boa Nova, que completa 8 anos no mês que vem, é toda quarta-feira, 14 horas, é sempre ao vivo. E na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 16 horas, nessa fase ainda é gravado. Não começamos ao vivo, mas todas as quartas nós temos a apresentação. E tem também, Humberto, todas as quartas, também às 22 horas, na TV Mundo Maior, o Evangelho, que é feito aqui no A Caminho da Luz, todas as segundas-feiras, ele é gravado e ele passa pela TV Mundo Maior às 22 horas, todas as quartas-feiras. Aqui tem atividades, a Vana sempre fala pra gente, nas atividades da casa, tem atividades todos os dias, em diversos horários. Você e seu marido estão sempre aqui? Não. A casa tem várias atividades de segunda a segunda, tem dias que tem manhã, tarde, noite, e cada trabalho, cada assistência espiritual, ela tem 3 dirigentes. Já é norma da casa, todos têm 3 dirigentes. Aqui a própria livraria onde nós estamos, ela é conduzida por voluntários. E cada dia é dividido também esse voluntariado. No meu caso especificamente, a minha atividade é às segundas, terças e quartas, na orientação, no Evangelho, a psicografia, que é uma vez por mês aos domingos, mas tudo é muito dividido, né? Depois o Gabriel vai falar da parte dele, os dias dele, mas tem um grupo de trabalhadores grande, porque é bem dividido, porque na falta de um, tem que ter vários substitutos, né? E para escrever psicografia, que horário? Das 23 horas à 1 da manhã. Esse é o horário que nós estabelecemos com o Luizinho e agora com a Natasha. Agora nesse que nós estamos trabalhando nele também, que volta a ser um trabalho do Luizinho, mas é um horário que foi convencionado das 23 à 1 da manhã, é um horário bom. Você sabe que a gente conversa, né, com os escritores espíritas e a maioria gosta ou prefere a parte da noite. Espírito não tem sono, né? Espírito não dorme, né? Como o médium não é profissão, né? A nossa doutrina tem esse privilégio, o divulgador espírita, o trabalhador espírita, o médium espírita, ele não tem esse trabalho como profissão, ele precisa cuidar dos afazeres dele durante o dia.
seja remunerado, seja voluntariado, como é o meu caso. Então, durante o dia nós temos muitas atividades, por isso que só sobra a parte da noite, a não ser aquele que já está aposentado e que já não tem mais nenhuma atividade, porque o aposentado também tem atividade, né? Mas eu creio que não é nem questão dos espíritos, é questão da disponibilidade mesmo do encarnado, né? Do médium. Marlene, eu sei que hoje é dia de trabalho, você tem outras atividades, eu vou continuar dando uma volta aqui na casa. Muito obrigado. Eu agradeço bastante, Humberto, obrigado a você, querido amigo, e que você esteja sempre se inteirando das obras doutrinárias, das obras espíritas, porque é a melhor parte da nossa vida. Obrigado, Humberto. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Agora que vocês já viram umas imagens da livraria, vamos falar com o diretor, fundador, o esposo da dona Marlene, Dr. Gabriel, que também nos recebe aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, nós é que agradecemos a vossa visita e sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. A gente encontra sempre com o Dr. Gabriel nas feiras de livros, sempre procurando pesquisar, ir em busca de novidades. Na livraria o senhor comanda, coordena, desde o início? Eu sou responsável pela compra dos livros e coordeno uma parte dela, porque nós temos depois outros, conforme o dia, assim nós temos um responsável pela livraria. Mas a compra, controle de estoque e tudo isso daí, sou eu que faço. Bom, o senhor acompanha então o movimento literário espírita há muitos anos. O que o senhor me diz do movimento hoje, em termos de livros, de o que oferecer, qualidade? Hoje nós temos, se nós retornarmos a uns 50, 60 anos atrás, o número de escritores eles eram menores. Então se resumia aqueles que já são conhecidos, o Chico Xavier, Ivone Pereira, todos eles. Agora, hoje, o número de escritores novos é bem grande, mas bem grande mesmo. Então, o que está ocorrendo? O que nós estamos vendo mais hoje são romances. O Clube do Livro, por exemplo, ele se baseia praticamente 90% em cima de romance. O senhor lembra que nas livrarias o livro espírita não tinha cantinho, era junto com livros de ocultismo, né? Exatamente. Hoje o livro espírita, em qualquer lugar que você for, você já vê ele quase que normalmente, até misturado, conforme a livraria, até misturado com outros livros lá. E o número de pessoas que conhecem, ou pelo menos já leram algum livro espírita, hoje é muito grande. E dificilmente você encontra alguém que tenha uma certa cultura, pelo menos, que seja alfabetizado, que não tenha lido um livro espírita. Verdade. Criou-se até uma nova classe, né? O simpatizante. Os simpatizantes. Mas daí é o advento deles virem para o espiritismo. Uns se limitam só ao romance, mas outros, através do romance, também eles acabam entrando na doutrina. Verdade. Aqui na casa, todos os dias que tem trabalho, a livraria fica aberta? A livraria fica aberta, tanto na parte da manhã, à tarde ou à noite. Tendo trabalho, a livraria inclusive funciona com 2 pessoas. Um que trabalha aqui, que é o responsável, porque aqui é tudo informatizado, né? E fica um voluntário ali, porque os livros, todos eles têm uma etiqueta, não sei se para você ver. E aqui passa pelo computador, o código de barra, recebe, e aquele voluntário, ele então tira aquela etiqueta. Aquela etiqueta nada mais é do que um controle.
No final da noite, é expedir o computador, então a pessoa tira um relatório, entrega na secretaria, e aquela pessoa, outra pessoa que ficou, o colaborador que ficou ali retirando as etiquetas, ele entrega também, que a função dele é esse controle e até orientar algumas pessoas que estão procurando algum livro, justamente para que depois elas façam um confronto das etiquetas. Os livros que o senhor tem aqui, as pessoas que aqui trabalham sabem informar, orientar. Esses livros da dona Marlene, todos tem aqui, sempre, preços especiais? Não é preço normal, preço de capa de editora. Nós temos depois outras promoções que nós fazemos, Isso, tem. Mas aí já é a parte, mesmo dela e de todos ali, daquela mesa, por exemplo, aqui atrás de nós, a maioria desses livros são todos em promoção. Entendi. Então, vale a pena vir aqui, fuçar um pouquinho? Vale a pena, nossa. Nós temos hoje, acho que uns 50 ou 100, de 50 a 100 títulos em promoção. Promoção com desconto de 60%, 70%. Então vale a pena, hein, gente? Olha, fica aqui na Avenida Sapopemba. 648. 648. Vem conhecer a livraria, vem conhecer o centro. Convidados desde já, né? Oh. Obrigado, viu? Obrigado eu. Cada livro, uma aventura. Cada mês, uma novidade. No Clube do Livro IDHP, você estará em contato permanente com tudo o que há de melhor para seu conhecimento, cultura e evolução. Associe-se já. Não deixe para depois o que é muito importante para você agora. Acesse o site pazian.com.br. Agora a Vana vai explicar para a gente o que é essa salinha cheia de aguinha. Então, aqui é a sala da fluidificação de águas, porque, como vocês sabem, né, a doutrina espírita, ela não tem, assim, certos rituais que outras, a kardecista, né, ela trabalha só com prece, o magnetismo, né, através dos passes, e a água fluidificada. Então, as pessoas que vêm para um tratamento, elas colocam o nome na água, não precisa abrir a garrafa, porque o plano espiritual coloca o que ele tem que colocar sem abrir, não é que nem nós, né, que precisamos abrir para pôr alguma substância. Então, a pessoa depois, quando ela sai, ela leva a água dela e vai tomando aos poucos, como está escrito no cartão que ela recebeu através da orientação que ela teve. Tá. Então, todo mundo que, mesmo que as pessoas não estão em tratamento, mas se quer, às vezes a pessoa está doente, traz uma aguinha para a pessoa, depois vai dando com os medicamentos. Ela é uma água revigorante, é uma água que dá para você associar com os medicamentos da terra, fazer potencializar o efeito. Então, ela tem uma propriedade muito importante. Uma coisa só que é bom notar, não há nenhum tipo de marca especial. As pessoas que compram a água e trazem. Ela pode até trazer água filtrada de casa, não é? E trazer numa garrafa de preferência plástica, porque o vidro pode quebrar. E ela não precisa comprar a água, né? Ela pode trazer numa garrafa água filtrada, colocar aqui, e é individual, não é assim que todo mundo toma a mesma água, né? Ela tem se ela quiser várias águas para várias pessoas da família, é o nominho de cada uma. Estou aqui com a Suraya, diretora da casa, trabalhadora, participa dos programas junto com a Marlene, aqueles horários que ela deu.
que é da rádio? Da Rádio Boa Nova, às quartas-feiras às 13 horas, às 14, perdão, e na TV Mundo Maior às 16 horas também às quartas. Tá, e o Carlinhos participa? O Carlinhos e a Marlene formamos a equipe aí. O Carlinhos é aquele que tá com a coluna toda torta? Deixa ele ouvir isso. Soraya, aqui na casa já nos falaram, a gente já conhece, mas mais comentários sobre as diversas atividades, trabalhos espirituais. Queria que, de uma forma geral, você dissesse quais os trabalhos que existem aqui. Então, a casa todos os dias, como já foi colocado, abre, né? Todos, desde o domingo até o outro domingo, todos os dias. Todos os dias a gente tem o Evangelho, não é? Uma palestra que traz o conteúdo do Evangelho, e temos alguns dias, por exemplo, às terças de manhã, à quarta à noite, às sextas à noite e o domingo de manhã, eles contêm passes que a maioria de nós, né, o público espírita, é quando você recebe aquela harmonização nos pontos que julgamos quando nós passamos, por exemplo, por uma orientação na casa. O orientador, mediante aquilo que nós dizemos ou que nós relatamos que estamos atravessando naquele momento, ele vai colocar ali os pontos mais necessários para a gente receber uma revitalização. Pois bem, temos também o intercâmbio mediúnico, que muitos chamam de desobsessão, descarrego. Né? Descarrego, pois é, preciso ir lá descarregar, né? Senão não fico bem. Então, o intercâmbio mediúnico se destina àqueles que por um período estão, vamos dizer assim, um pouco mais necessitados. É um pronto-socorro espiritual, né? Dessa reharmonização que a gente está falando. Temos também as orientações. Cada um de nós, quando chega à casa espírita, quem quiser, obviamente, quem não quiser vir aqui só assistir a palestra e tomar o passe, é aberto a todos. Mas alguns vêm com algumas questões específicas, né, Humberto? Alguns vêm com problema de saúde, outros vêm à casa por questões emocionais, enfim. Então, quando a gente passa pela orientação, né, então temos orientação também praticamente todos os dias da semana, passa-se com 2 médiuns que fazem um curso, são cursos pontuais que a nossa casa oferece, para que formar os médiuns, para que ele consiga, numa anamnese, como se fosse, né, quando a gente chega a um consultório médico, por exemplo, a gente vai contar como está se sentindo. E a partir dessa orientação, nós somos encaminhados para cada uma dessas assistências. Aí temos as curas, as cirurgias espirituais, não é? Que também contemplam aí aqueles que trazem os problemas físicos, que precisam de ajuda. Quem decide qual tipo de trabalho a pessoa vai fazer? Então, a assistência depende do que o assistido nos passa na orientação. Por exemplo, se ele traz um problema crônico, de coluna, normalmente as pessoas vêm com os problemas vários, né? Uma mulher com problema no aparelho reprodutor, mioma, enfim, qualquer uma dessas questões que se apresentem, o orientador, pela intensidade da dor, da dificuldade que aquela pessoa está atravessando, ele vai direcionar ou para as curas ou para as cirurgias espirituais, uma antes ou outra depois, mas num contínuo, né? Então, quem vai ter essa percepção é o orientador. No caso, a pessoa que estiver nos assistindo, nunca frequentou, pode vir sem receio, passa por uma orientação. Sim. Essas explicações são passadas. Sem dúvida. E a cirurgia tem algum corte? Não. A cirurgia espiritual é uma imposição de mãos, assim como o passe, né? A pessoa normalmente deita numa maca, mas é só para que acomodá-la, né? E os médiuns vão projetar sobre o perispírito, dá para a gente falar disso assim? Né? Naqueles pontos que está lá, o órgão necessitado, fígado, e ali vai ter essa projeção, não é? Então tem pessoas até que se sentem realmente cirurgiadas, a gente pede para vir com acompanhante, tem pessoas que realmente sentem aquele momento como se tivesse acontecido um corte, mas não tem corte, não se assustem, né? Fiquem tranquilos porque realmente não tem. E aí acho que para a gente finalizar,
Nós temos na casa também, além das psicografias, que temos a psicografia do Gotas de Amor, que é para pais e mães que já têm os seus filhos na espiritualidade. Então podemos passar também preenchimento da ficha, acontece o primeiro domingo do mês, a primeira quarta do mês, a primeira segunda e a primeira quinta do mês. Mas aqueles que se interessarem, depois podemos passar aí o site, o telefone da casa. As cirurgias espirituais é bom a gente comentar que também são para as crianças também. Tem um dia específico no sábado de manhã, né, que é só para criança, assistência espiritual, curas espirituais e cirurgias espirituais, tá? Então toda assistência que o adulto tem, a criança tem no sábado. E nós temos atividades específicas, que são atendimentos específicos. Por exemplo, às quintas à noite nós temos o Bezerra de Menezes, que é para aqueles que trazem os transtornos emocionais, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, as fobias, então vários, a tendência suicida, ou para um familiar daquele que conseguiu efetivar o suicídio. Então, no Bezerra de Menezes engloba todas essas assistências. E nós temos também aos sábados à tarde o grupo Reviver, que é para dependência química. Então, para aqueles que têm o familiar, né, que são chamados os codependentes, e o assistido realmente. Então, aos sábados à tarde a gente tem esta assistência que encampa a parte científica, né, e assistência espiritual para cuidar dessa patologia. Temos o Solidariedade, às segundas à tarde, que é um grupo que se reúne de acolhimento aos portadores de HIV. Então temos bastante coisa. Olha que já deu trabalho para cansar aqui. Né? Pois é, acredito. Olha, eu mostrei um pouco, só deu para mostrar um pouco, a gente sabe que tem muito mais coisa que essa casa faz. Fica aí o convite, esse programa vai ficar hospedado a partir de amanhã no nosso site, pazian.com.br, para você não só revê-lo, mas também mostrar para as pessoas conhecidas, né? É um trabalho muito sério e a gente está aqui justamente para mostrar para vocês. O nosso site, esse programa vai ficar gravado, os programas anteriores também. E eu sei também não, você é veterinária, Sim. Né? Eu vou fazer o convite aqui ao vivo, tá? Para você participar de uma gravação lá com a gente no estúdio. Vai ser um prazer, uma honra. Para falar da espiritualidade dos animais. É uma honra para mim, muito obrigada. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo. E você que está com a gente, chegamos ao final do programa. Mais uma vez, pazian.com.br. Você pode assistir novamente, colocar lá o seu comentário. Esse programa vai ao ar semanalmente e nós contamos com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Muito obrigado, beijo no coração, até a semana que vem.